Vambora. Você reprovou na catequese? Você acha essa parada aqui? Ah, do Mágica, o Masca? Achei que Mágica era o bicho, né? Pô, esse aqui é um vídeo resenha, né? Cara, eu vou matar esse aqui do bicho, então, do Antioche, né? Maneira pra caraca? Então o Principado de Nova Antioquia é a facção pra você. Não me entenda mal, se eu tivesse que escolher, eu ia pra Nova Antioquia e não ia pensar duas vezes, porque as zonas que você é muito difícil você parecer ser um vilão quando você tá literalmente lutando com as forças do inferno. Se os seus inimigos Assim, é são curto, cara. Tem 46 minutos, cara. ontologicamente malignos, eles representam... Você precisa se esforçar muito pra parecer mal também, pois o Principado de Nova Antioquia é muito esforçado. Você quer saber se vale a pena acompanhar esse show de horrores logísticos e tecnológicos? Então eu tenho umas perguntas pra você. Você acha que o Papai Noel tava certo no Concílio de Nicéia? Você reprovou na catequese? Você acha essa parada aqui maneira pra caraca? Então o Principado de Nova Antioquia é a facção pra você. Não me entenda mal, se eu tiver... Cara, aparentemente é de um jogo, Zalik. Um jogo de RPG de mesa, eu acho. Warhammer 1000. Basicamente isso. tivesse que escolher, eu ia pra Nova Antioquia e não ia pensar duas vezes, porque as zonas de ocupação infernal não são a minha praia. Mas eu garanto que pelo menos 1 em 10 ia ter que pensar muito antes de decidir qual lado que você ia escolher. E 1 em 100 Cachorro não ia felizão, pensar né? duas vezes em escolher o lado que faz churrasco de vitela humana. A alternativa, no final das contas, é um governo bizarro que faz coisas que com certeza fariam o mais famoso entre os nazarenos desaprovar fortemente das decisões tomadas. E antes que eu comece a descascar a facção pelas coisas que eu acho muito sem noção, eu vou dar um apanhado geral, de forma mais imparcial possível, e elogiar as ideias boas, porque eu realmente gostei dessa facção. Ela tem excelentes ideias no meio. O Principado de Nova Antioquia é o último baluarte de defesa no Levante e é a casa de todas as esperanças. A cidade mais fortificada dos cristãos é lar de ferreiros, fazendeiros, médicos, freiras e muitos soldados. A guerra nunca abandonou esse lado do mundo e o solo de Nova Antioquia é fértil com sacrifício de mártires e santos. Sem essa cidade, o Levante todo teria sido perdido, então, claro, todo mundo tem um interesse óbvio em manter Nova Antioquia saudável. As pessoas da cidade, porque elas obviamente moram lá, e os príncipes da Europa, porque é muito mais barato pagar pra alguém lutar por você e manter a briga longe das suas plantações. Como vocês sabem, a maioria das plantações de comida é bastante inflamável e, além disso, se seus camponeses morrerem, eles não pagam impostos, então uma guerra terceirizada é a melhor solução. Quando a Antioquia anterior caiu, graças a uma arma misteriosa... Mano, não tô entendendo nada, cara. Cara, isso é assustador, mano. Tipo assim, sabe que você entende? O cara tá falando em português, né? Você entende as palavras que tá falando, mas você não entende nada, cara. Os cidadãos da cidade continuaram lutando nas suas ruínas, e eles fizeram as legiões blasfemas pagarem por cada centímetro quadrado tomado. Mesmo com as emanações profanas, resquícios da arma utilizada, eles continuaram no combate até que o Congresso de Espadas de Viena decidiu enviar recursos e ajudar a construção de uma nova Antioquia. E ficou decidido que eles iam enviar material e impostos para facilitar a manutenção da cidade-fortaleza. Raramente esses impostos são moedas, porque é muito mais fácil e prático enviar comida, bebida, mão de obra, minerais. A nova Antioquia não precisa de ouro ou dinheiro, mas de toda a matéria-prima de guerra possível, e isso inclui principalmente soldados. Então, armas, equipamentos, alimentos, homens de armas, engenheiros e alquimistas são enviados todos os anos para a cidade, ou chegam graças aos voluntários, vindo de todo o Mediterrâneo, África e... Não vou escamar, cara. A regra da Clara, da Clara, ó, da live é simples, né? O cara pagou, assiste. Se não quiser ver o vídeo, paga pra tirar o vídeo. Europa. Eu me ofereço como tributo! As fornalhas e as forjas da cidade jogam fumaça negra aos céus enquanto vomitam novas e impossíveis invenções militares. Nas ruas você tem etíopes vindo do reino da Abissínia, alemães e prussianos, os remanescentes das tropas mamelucas ainda ansiam. O pior que o visual é da hora, né? Nas ruas você tem etíopes vindo do reino da... Olha isso, mano. Cara, imagina se o Yasuke fosse assim no Assassin's Creed. Será que ia ter choro da petralhada? Caralho. Abissínia, alemães e prussianos, os remanescentes das tropas mamelucas ainda ansiando pela vingança por causa do sofrimento que eles tiveram no começo da Grande Guerra, coptas e espanhóis, e muito mais pessoas falando em suas linguagens nativas. Uma única cidade, 1 milhar de idiomas, enquanto párocos gritam pelas ruas, convencendo as pessoas de que doce e digno é morrer em nome de Deus. They say it is a crusade. A crusade for what? Ignorance? Violence? Madness? É um fervo cosmopolita de diferentes estilos de combate, diferentes tradições, sobrevivendo sob um mesmo teto, e esses números são necessários para manter mais do que apenas as trincheiras manejadas. Há uma necessidade constante de homens e mulheres dispostos a fazer violência em nome do Senhor, porque os demônios entendem de logística muito mais do que os autores da Game Workshop. Os demônios atacam as trilhas de suprimento, tentam manter a cidade sitiada e cercada, atacam pontos onde há passagem de trens, É porque eu tava segurando barra de espaço sem querer. de comida e pessoas. Um exército marcha em seu estômago, já disse o semi-italiano mais famoso entre os franceses. E se ele marcha no estômago, ele luta com o intestino. Então comida, e comida de boa qualidade, é muito importante. Combater a fome é a função principal de qualquer general que se preze. E enfim, em um jogo de gato e rato você mantém os canais abertos, e sem eles a cidade cai pra doença, fome e desespero muito antes de cair pros demônios. Para o extremo leste, os aliados temporários e a contragosto do sultanato observam o crescimento de Nova Antioquia com uma mistura de desgosto e apreensão, porque afinal das contas foram os cristãos que começaram essa palhaçada. A imagem que o sultanato tem de Nova Antioquia é basicamente...
Aqui é importante notar, essa galera é multicultural, interage muito de boa porque esforços coloniais não parecem ter existido nesse universo. E não há muitos problemas entre diferentes etnias porque abissínios, mamelucos, prussianos e ingleses estão muito mais preocupados com Satanás e com o sultanato do que com níveis de melanina entre Caralho, outros. cara. Demônios, a verdadeira cura pro racismo. Sigamos o vídeo. As muralhas do Principado sobreviveram a 8 grandes cercos graças às 77 torres e aos anacoretas, que são homens enterrados vivos em grandes máquinas de guerra que protegem as muralhas. Eles ficam isolados, mas vigilantes. Dentro das muradas, na cidade, os engenheiros constroem estranhas ferramentas para serem testadas nos campos de combate por diferentes pelotões e esquadrões de voluntários que operam de forma semi-independente do Duque da Cidade Escuro. Tipo, ele possui a maior força militar da cristandade imediatamente sob seu controle, isso é um fato. Só que algumas pessoas são mercenários, algumas são mais tipo corsários de terra, tá ligado? Enfim, voltando a falar das forjas, elas são povoadas por Sobre membros o da que é Ordem de isso? São Elígio, que é um metalúrgico e ourive, e eles conseguem Cara, às vezes parece que é a vida real, né? Mas é Warhammer. imbuir a luz divina nas armas e armaduras, que é o jeito que eles justificaram para manter melee, que é o corpo a corpo, num jogo que se passa, em tese, na Primeira Guerra Mundial. Um período histórico famoso por transformar a frase afixar baionetas e preparar para o avanço, o mesmo que estamos a fim de jogar a vida de vocês fora hoje, coloquem a faquinha no fuzil e vão alimentar a metralhadora. Mas as armaduras feitas por essa ordem de ferreiros realmente são boas, elas conseguem resistir a bastante tiros. Mas elas são caras, então os pé pretos não vão ter acesso a elas nunca. Junto a isso, a artilharia que varia entre o hilariamente desproporcional e o fisicamente impossível de ser fabricado e utilizado de forma útil, são produzidas em larga escala para salpicar a terra de ninguém, com explosões, e impedir a massificação de hereges para um avanço forte. As forjas também produzem tanques e armas bastante exóticas que são utilizadas nas batalhas. Dentro das forjas e dentro das fábricas, as pessoas sofrem acidentes horríveis ou acabam morrendo de exaustão porque são forçadas a trabalhar demais. Elas são louvadas em estátuas pela cidade e é visto como um sacrifício secular e não religioso. Vou mandar um vídeo desse de pra você. Que? 1 minuto? Ou 1 hora? Que ninguém merece aí também, né? Não. Manda não. Nova regra, Warhammer tá dobrado. Essa galera faz pelo puro patriotismo. Se é patriotismo mesmo, se o Principado de Antioquia tem algum sistema bizarro de trabalho compulsório, ainda vai ser revelado. E eu achei importante notificar que o sacrifício não é religioso, porque essa galera faz uns desvios bastante esquisitos do que o cristianismo e o bom senso mandam. Mas o sacrifício Cara, manda um rapper de Warhammer aí, cara. Um rapper do Enigma de Warhammer. humano Cara, cadê o cachorro felizão, né? Pra salvar a live. continua sendo um grande ai ai ai. Tá, não, talvez não um grande não pode, mas um pequeno não pode. Quando a gente falar dos altares anacoretas, vocês vão ver com mais ou menos como é que funciona a ideia de sacrifício humano do lado cristão, e isso é uma frase muito esquisita de se falar. As tropas são enviadas a mando do Duque para bater em um terreno da terra de ninguém, caçarem relíquias e eliminar ameaças específicas. Geralmente, elas que têm que se armar e alimentar com o próprio dinheiro. Não, tu tem que saber tudo aqui, tá, ô Zarek? Mas o risco vale a pena. E o risco vale a pena porque relíquias de santos são muito caras, Aí você vê agora. Vê agora o quê? quando vendidas para doutores da igreja por motivos que vão se tornar Não, tem que saber tudo da lore já, mano. horrorosamente aparentes logo logo. Num caso muito estranho de simonia reversa, a igreja compra relíquias de você. O problema principal com essa mistura de empreendedorismo, expedição militar e roubo de túmulos, que são as sortidas em direção à terra de ninguém, é que elas são basicamente pessoas que receberam um vai lá, dá nada não, pode ir, do Duque. Então elas têm que combater rivais de também Nova Antioquia, que querem roubar as suas relíquias, peregrinos das trincheiras, que tem o que a gente pode classificar de relacionamento de longa distância com a Olha, esse visual da hora, mano. Caralho. e tropas hereges, fora as tropas do sultanato também. E as tropas hereges são um problema absurdo, porque não só elas podem desacralizar as relíquias, mas elas podem colocar relíquias falsas no campo de batalha também. E porque relíquias falsas vão se tornar um problema horroroso, também vai se tornar muito claro logo logo. Mas, nenhum soldado vive 100% do tempo no campo de batalha. Quando eles não estão nas trincheiras e nos campos de ninguém, os soldados vivem na cidade, nas cercanias ali. sucata. E a vida civil em Nova Antioquia é relativamente segura e pacífica, considerando que a gente está falando do equivalente de Trent Crusade de Cadia, o primeiro e último bastião humano de segurança e um entreposto militar avançado na Aí, cara, tem um planeta destruído aqui, mano. A lore aí, galera. bordinha ali do inferno. Os soldados cidadãos de Nova Antioquia são disciplinados, concentrados e altamente efetivos, e eles são um contraste muito grande quando comparados ao zelo absurdo e à abordagem de ter muito mais entusiasmo do que bom senso, vinda dos fanáticos que vêm em procissão, os peregrinos das trincheiras. Embora os soldados de Nova Antioquia não lhes queiram mal, eles preferem manter distância e não se envolver com os peregrinos, principalmente em operações militares de grande escala. E os múltiplos mercenários, voluntários e afins que se aquartelam na cidade de Fortaleza também preferem evitar o equivalente militar de um cão sofrendo uma mistura particularmente violenta de raiva hidrofóbica e esquizofrenia. Falando na vida dentro das cidades, qualquer um que passou tempo perto de soldados sabe que uma coleção de pessoas em idade militar com pressão constante de vida e morte tem necessidade de relaxar e encher a cara. O Departamento da Propagação das Virtudes faz vista grossa para os excessos dos soldados, mas pune ferozmente qualquer tipo de desvio menor na doutrina da igreja. Até porque impedir soldados de Olha beber isso, e fazer mano, merda foda. na hora da folga é uma das poucas violações do direito humanitário Imagina essa armadura no Yasuki, mano. que Nova Antioquia não faz. Mas derivações na fé, aí dá problema. Execuções públicas de herege, dessa vez a palavra herege está sendo usada de forma correta. Pessoas que têm desvios na fé a partir da ortodoxia.
O Mago pegou aí. Ele já fez o vídeo do Assassin's Creed, né? Falou que é bom pra caralho. É isso, né? Principal. E não o jeito Warhammer, que é literalmente o jeito que todo mundo usa herege. Enfim, tanto faz, essa parte não importa. Execuções de hereges são espetáculos semanais em praças públicas. E aí você tem coisas como os queima-bruxas da Inquisição, assim como os homens da P2 do Departamento de Virtudes, que patrulham as ruas constantemente. E eles garantem a sua tranquilidade e noite de sono ao te deixar paranoico de seu próximo a desaparecer num carro preto durante o dia. Nada diz paz e segurança como medo de ser o próximo exemplo em praça pública. E essa ideia eu adoro. Meia dúzia de Joãos e Josés lutando contra demônios, mutantes e as hordas ensandecidas e mais, enquanto líderes navegam delicadamente a linha entre tentar ser bom e precisar ser mal. A narrativa examinando o quanto de mal você tem que fazer para deixar de ser um mal menor e se tornar apenas a outra versão do mal. Superstição, religião, política e militarismo andam lado a lado com a ideia de que mesmo no fim do mundo, no limite do conhecido, os soldados vão ser pessoas. E pessoas vão agir como pessoas, e se divertir, se distrair, conversar. Tem um tom humano pra lore de Nova Antioquia que eu gosto muito. Esse pequeno toque, o departamento fazer vista grossa porque eles entendem a necessidade dos soldados de se acalmarem, de serem amigos, de simplesmente serem pessoas bebendo umas com as outras para tirar o peso do horror, é um toque humanizante que você vai raramente ver novamente na parte do comando de Nova Antioquia. A partir daqui eu acho que o enredo se degringola um pouquinho, não pelo que é feito, mas pelo enquadramento que é dado pelo que é feito. E a gente vai ver o que eu tô querendo dizer um pouquinho mais pra frente. A camada superior de Nova Antioquia e da Santa Sé fazem umas coisas muito esquisitas e eu vou explicando o que eu acho de errado conforme a gente vai tocando nos assuntos. Mas todo caça-bruxas que se preze deveria ter entrado nos pavilhões do Estado-Maior antioquino e torrado todo mundo com a patente de coronel pra cima. A gente vai falar de necromancia, canibalismo e blasfêmia, 3 assuntos maravilhosos que Nova Antioquia é ardentemente contra, exceto quando eles fazem. Porque acredite em mim, o carpinteiro mais famoso da história e o seu pai onipotente não são fãs de nenhuma das 3 coisas nessa lista, e os representantes do Filho do Homem no universo de Trontic Crusade rotineiramente fazem as 3. Vamos começar pelo mais tranquilo, necromancia, que não é tipo levantar os esqueletos, fazer os mortos te obedecerem, igual a gente vê no Dungeons and Dragons. Necros é a palavra grega para mudar o plano astral, falecer, vir a óbito. Mancia é algo como adivinhar ou prever. Necromancia, então, é tentar prever o futuro conversando com aqueles que viraram passado. E é exatamente isso que o Concílio de Santos é, um bando de relíquias corporais de santos aleatórios que a igreja enterrou sob a Santa Sé na esperança de tentar falar com aqueles que já não tem mais amanhã. E é uma seleção bastante interessante, tipo Santa Bárbara da Artilharia e Trovões, São João Guerreiro, que é o padroeiro do autoexplicativo, Santa Teresa, padroeira das dores de cabeça, que não me ajudou quando eu tava fazendo esse roteiro, e muitos outros. O ponto é, tem relíquias de vários santos concentrados no mesmo lugar, e às vezes essas relíquias são trazidas ante os cardeais bélicos para consulta. E os santos são conectados aos táticos, que são os operadores do Sinodo para a Profecia Estratégica, e os santos são temporariamente baixados na pessoa. Deixemos de lado toda a questão de que isso é errado de 400 jeitos diferentes só no Velho Testamento, sem contar o Novo Testamento e sem contar os inúmeros concílios da igreja. Concílios são basicamente DLC de lei teológica. E tivemos alguns concílios entre 33 d.C. e 1099 d.C., que quando a porta foi pro brejo, e aí eu posso realmente falar, tipo, não, aqui olha só, é outra história, história alternativa, porque Jerusalém caiu pro inferno. Mas antes disso, você já tinha algumas coisas que Cara, falavam, o que tipo, ele tá falando, cara? Caralho! É feio, ai. Usar os santos dessa forma é um desperdício de santidade. Por exemplo, isso é raramente feito. Cara, já viu aquele vídeo? Pera aí, só pausar aqui. Já viu aquele vídeo do Baltar reagindo a ideias radicais? Cara, eu tô exatamente assim, cara. Placa de vídeo processador errado, né? Pular isso também, zero imposto de renda e imposto corporativo que você consegue distribuindo pra caramba. Então, o seu fardo, de certa forma, você vai inevitavelmente pagar impostos de consumo, mas como você tá viajando, você consegue... Eu tô exatamente igual o Baltar, cara. Você vai inevitavelmente pagar impostos de consumo, mas como você tá viajando, você consegue comprar nos lugares mais baratos e consegue desviar disso bastante. Ou até você consegue comprar dentro do duty free do aeroporto, né? Porque como você tá viajando pra caramba... Caralho, tu tá viajando pra caramba, cara. Você não vai... Tu tá falando de quê? Eu já nem sei mais. Tudo bem, você consegue pular isso também, zero imposto de renda e imposto corporativo que você consegue distribuindo pra caramba. Então, o seu fardo de imposto mundial vai ser pequeno pra caramba e acabou. Outra coisa que você pode fazer é você falar, eu não quero colocar Brasil dentro do mapa. Tá bom. Você pode pegar o seu dinheiro e comprar, digamos, algumas residências. Falando, não, a Islândia. Algumas coisas turísticas. Pode ser em Costa Rica ou Panamá. Costa Rica, Panamá, caralho. Certo? Então você tem um fluxo legal, porque o americano adora ir pra lá. Compra o canal do Panamá, são países porra. bonitos, eu quero ir pra lá também. Okay? É só que países que não estão no mapa, sabe? É aquilo que eu sempre falo. Vai no país que precisa de você. Belize ou Belarus, porra. O maluco quer sair do Brasil, quer ir pro Canadá, quer ir pra Alemanha. A conclusão é mais fácil pagar imposto. Esse dia é sensacional, cara. Como pagar menos impostos? É mais fácil pagar imposto.
Moleque, ele entrou num aqui, cara, que ele começou a falar um monte de coisa, eu não entendi A nada, cara. alternativa é que Jerusalém caiu Não, porque teve o concílio de não sei o que, mas no cristianismo, no Velho Testamento, e aí tem a Antioquia, aí tem a necromancia, e necro é de velho, e o negro, negromancia, e não sei o que. Caralho, inferno. cara. Mas antes disso, você já tinha algumas coisas que falavam, tipo, necromancia não pode, é feio, ai ai ai. Usar os santos dessa forma é um desperdício de santidade. Por exemplo, isso é raramente feito porque os efeitos são bastante desgastantes nos táticos em questão e tem chance de nem dar certo. Não, Tem e tem um planeta que explodiu, e tem um cara vestido de vermelho, e tem um cara que fica com as coisas de Cristo, assim, os quadros de Cristo no corpo. Caralho, que porra é essa, cara? do cara balbuciar alguma coisa e você não conseguir ouvir direito, o cara falar em Tupi-Guarani num mundo que nunca nem ouviu falar do Brasil, o tático simplesmente Olha, encostar Tupi-Guarani, cara. Tupi-Guarani. Tem Brasil em Warhammer, essa porra? na relíquia e morrer, os caras nem conseguem blasfemar direito, fora quando o inferno não consegue mandar uma relíquia falsa e plantar informações contraditórias e mandar o Sinodo da Profecia Estratégica para armadilhas. Eu acho muito foda esse nome, por sinal, Sinodo da Profecia Estratégica. A essa altura do campeonato é muito mais prático você pegar as relíquias dos santos, colocar os ossos numa bomba particularmente gigantesca e nagasacar Jerusalém, e tacar uma bomba. Você vai encurtar a guerra em alguns anos e salvar milhões de vidas. Ah, eu desperdicei santo, tu tá desperdiçando santo agora, filho da puta. Per capita é muito mais letal ser esse necromante da Wish do que ser um soldado na trincheira. E os santos erram, imagina você sacrificar 30 anos da sua vida pra agir como Cara, o vídeo que pagaram, Topcack. New Antioch, brutalidade e brilhantismo. Blasfêmia? um necromante da Shopee e o santo que baixou em você ainda fala alguma coisa errada. Então, só pra recapitular, os santos são falíveis, a chance de uma relíquia infernal agindo como um cavalo de Troia pode ser baixa, mas nunca é zero, e há sempre a possibilidade de um demônio minhoca devorar o seu sistema nervoso central só porque você tá na mesma área que o necromante em questão. E ainda assim a igreja continua usando essa porra. Tipo, é hora de se imaginar que eles iam perceber que o custo é muito mais alto do que vale a pena e eles provavelmente não estão agradando ao Joshua Ben Yosef, o primeiro entre os Jojos. Mas, em teoria, eles são úteis, apesar Cara, ele ficou fazendo umas piadinhas assim, cara, eu não entendo nada mesmo, cara. do texto explicitamente dizer que eles são custosos e desnecessários e difíceis de usar e blá blá blá. Então o papado paga pesado para poder pegar essas partes proféticas. Caralho, a literação saiu de primeiro, tô muito orgulhoso, saiu de primeiro. Ok, a gente comentou da necromancia, agora vamos falar do canibalismo e da blasfêmia. Eles dois, a gente vai falar rápido porque os dois andam um do lado do outro. Os caras clonaram Jesus. Literalmente, o programa dos Metacristos parece ter pego a mortalha de Turim e o véu de Santa Verônica para coletar amostras e clonar Jesus. Deixando de lado que clonagem de um ser sapiente é no mínimo moralmente questionável, a Ordem de Monges Mendelistas, que é uma referência ao avô da genética Clonaram Jesus? No... Que porra é essa, cara? moderna, e responsável pelo azinho que a gente teve que decorar nas aulas de biologia do ensino médio, fizeram no mínimo 7 clones diferentes de Jesus Cristo. Um deles está ativamente recrutando entre as procissões de gente totoca da cabeça, que são os peregrinos da trincheira. Por que eles estão clonando Jesus Cristo? Para fazer comungantes. Na vida real, um comungante é qualquer um que participa da comunhão, que é quando você come o pão transubstanciado na carne de Jesus Cristo. Em Trench Crusade, a carne de Jesus Cristo não precisa ser transubstanciada porque você clonou o Ah, Jesus. Tipo, isso daí com certeza não é o que ele quis dizer quando ele falou tomai todos e comei. Cara, canibalismo é uma coisa que a igreja desgosta fortemente. Mexer com as relíquias é uma coisa que a igreja não curte muito. Fazer clones é uma coisa que por enquanto não dá pra fazer, mas a igreja é moralmente muito contra. E aí você tem os clones de Jesus utilizando relíquias que são feitos pra serem canibalizadas. É maravilhoso. É tipo, é um tripé, só que cada um dos pés é de um tamanho diferente, então você não consegue usar o banquinho. Puta que pariu. Enfim, com essa teofagia, eles fazem as aberrações pós-humanas dos comungantes. Os comungantes são homens e mulheres que devoram Jesus e sofrem mutações horríveis de corpo e talvez de alma, não dá pra saber, e acabam ficando aberrações muito fortes que são utilizadas na guerra. E de pouco em pouco, a ordem de Gregor Mendel acaba ficando cada vez mais parecido com a ordem de Joseph Mengele. É de se esperar que com a capacidade Uou. básica de observar e entender padrões, eles conseguissem notar que toda vez que eles quebram um tabu religioso muito forte, alguma coisa muito ruim acontece. Eu sei que o karma não é um conceito cristão, mas eu consigo ver Buda emprestando ele temporariamente para ser usado no Sinodo da Profecia Estratégica. E o consolo das consequências raramente vem lubrificado quando o karma decide te fuder. Mas aqui a gente vê o quão deturpada ficou a cristandade nesse universo. Além do trio de canibalismo, blasfêmia e necromancia, você tem coisas como acreditar que um homem é capaz de condenar outros ao inferno, como os queimas bruxas fazem. Isso vai contra a doutrina cristã em geral. Apenas Deus pode condenar pessoas aos infernos. Dar esse tipo de poder a eles, ou atribuir esse tipo de poder a eles, parece ser muito mais uma ferramenta política de dar mais força para eles. Você não questiona o cara que tem o bastão do inferno, tá ligado? A não ser que você queira ser O bastão do inferno, tá? um bastão. Junto a isso, a ideia A não ser que você queira ser um bastão.
A ideia de sacrifício humanos, mesmo que seja sem querer, é algo que corre por toda a lore de Nova Antioquia. Mais fortes de difundir são os acidentes de trabalho que acontecem graças às condições insanas de manter uma operação de guerra funcionando todo dia, o dia todo, são celebrados como sacrifícios a Deus em estátuas pela cidade, ao invés de remediados com medidas protetivas. Nos laboratórios genéticos, homens e mulheres são alimentados com a carne clonada de Jesus e experimentados e modificados para além da forma humana para se tornarem combatentes perfeitos. Isso também é um tipo de sacrifício. Os comungantes são mais do que humanos, mas eles são tão menos ao mesmo tempo, e tudo isso é sancionado pela igreja e utilizado por Nova Antioquia. Mas se você falar que Jesus foi pregado com 3 pregos ao invés de 4, pra fogueira com você, herege. E eles dizem isso com a boca cheia de carne de metacristo. E tudo isso seria ok e até relativamente bem-vindo dentro desse universo se o enquadramento fosse diferente. O texto não mostra isso como sacrifícios que a fé fez no altar do pragmatismo como resultado de uma luta brutal. Isso não é vendido como a humanidade tentando militarizar o divino de forma blasfema e desesperada. Isso é apresentado como se fosse algo que fizesse total sentido e uma escalada natural da agressividade durante a guerra da cristandade. Tem muito horror e drama que poderia ser retirado dos metacristos, da ordem mendevista e de todo esse abuso teológico que Nova Antioquia faz com uma simples mudança de enquadramento. Sair disso ser um avanço natural da ciência com o entendimento teológico e mostrar Nova Antioquia como desesperada, despreparada e desencantada com o divino. Mostrar essas decisões como intencionalmente polêmicas dentro do universo, com cardeais desaprovando tudo isso e com as consequências não intencionais de serem pouco eficientes e facilmente corrompíveis, surgindo não de puro descuido ou estupidez ou por causa de regras do universo, mas como expressamente desaprovação divina ou resultado disso daí ser mágica goética e não intervenção divina. E é esse enquadramento de desespero, deturpação e despreparo que funcionaria muito bem por causa dessa realidade suprema da guerra. Do jeito que tá, é choque por choque, ou então é alguém que realmente não entende como funciona a lógica cristã. Nova Antioquia se balança muito precariamente entre a blasfêmia e o fanatismo, mas mesmo assim você tem a certeza no fundo da mente, uma vozinha que coça e incomoda enquanto você conscientemente tenta não pensar no assunto. Apesar de todo o preparo, apesar de tudo que foi feito, todos os cuidados e as aberrações praticadas de bom grado, Nova Antioquia não conseguiria resistir a uma investida central e direta das forças do inferno. É apenas a falta de coesão das forças infernais que garante a existência da cidade de todas as esperanças. E os demônios podem se dar ao luxo de lutar entre si, brigar e reclamar e ignorar a Terra por anos e anos, porque eles são imortais e arrogantes o suficiente para terem certeza absoluta da própria vitória. Não tem por que você se apressar. Os humanos morrem rápido e, para os grandes barões e príncipes ao leste, a guerra apenas começou. Só se passaram 800 anos e essas são as escaramuças iniciais de um conflito. Enquanto isso, para Nova Antioquia, para a cristandade, para a humanidade como um todo, sob o comando do deus marceneiro, o conflito é generacional e existencial. Para as cortes do inferno é uma brincadeira, é uma distração que eles consideram realmente menos importante do que o grande jogo do abismo. Nova Antioquia tá completamente ciência de que a luta é injusta e é uma derrota lenta, mas eles têm que lutar. Se toda a bizarrice teológica fosse enquadrada ao redor disso, faria muito mais sentido e seria muito mais triste, dramático e grimdark do que eles simplesmente acordarem um dia e falarem: quer saber? Bora fazer experimentação genética com uma porrada de órfão até alguma coisa sair? Mas enfim, nem só de metacristos e crimes contra a humanidade vive Nova Antioquia, mas também de armas e outras coisas. E agora eu pretendo falar com vocês de todas as unidades disponíveis, dos mercenários, dos exércitos tributários da Casa de Toda Esperança, além das culturas que enviam seus soldados para o moedor demoníaco do Levante. Dentre todas as armas disponíveis para Nova Antioquia, a mais impressionante, por causa do seu feito científico-teológico, é o programa de paladinos. Percebendo que era impossível atacar os demônios em seu lugar de poder, posto que são raros os homens que realmente têm a capacidade mental e espiritual de chegar perto das portas do inferno, a igreja resolveu remediar isso, e a ordem mendevista conseguiu encontrar 12 pessoas que são comunicantes quase perfeitos com os metacristos. E isso gerou uma galera com uma santidade inata tão forte que eles conseguem entrar no próprio inferno e executar missões lá dentro por Deus e pelo Papa. E os séculos de guerra não foram gentis com essa galera. Eles foram uma vez muito belos, eles eram visões beatíficas, e agora eles são gigantescas pessoas cobertas de cicatrizes e queimaduras de suas repetidas incursões nos infernos. E até mesmo as suas armaduras, feitas com o minério do Vale das Lágrimas em Jerusalém, é quase impossível de ser propriamente consertada. Eles sofrem dores horríveis nos lugares onde a pele é um pouco mais exposta ao ambiente infernal, e mesmo assim, sem hesitação, eles pulam no inferno de pé primeiro, de novo e de novo, quando ordenados. A quantidade de metal necessária para cobrir essa galera da cabeça aos pés é enorme, porque os paladinos têm geralmente mais de 3 metros de altura e podem chegar... O inferno é uma coisa no Warhammer, né? Era mais de 5 com a panóplia militar completa. E não importa quantos órfãos a ordem mendevista sacrifique, eles não conseguem fabricar um novo paladino depois dos primeiros 12. Mas a falta de sucesso... Eles clonaram Jesus, né? Vai ter tudo da Bíblia aí, né? Não tem... não impede que eles continuem tentando. Cadê os anjos aí nessa porra aí, mano? Afinal, graças à guerra, órfãos são basicamente um recurso renovável. Mas é importante que nós notemos que eles conseguiram uma vez, então é quase como se Deus estivesse chateado com a quantidade absurda de canibalismo divino que tá acontecendo. Ou talvez a humanidade esteja usando mágica goética sem perceber, o que desagrada fortemente a entidade teológica que a teóloga do século XX, Maria da Graça Meneghel, tão eloquentemente nomeou como o cara lá de cima.
Vamos explicar mais ou menos o que é mágica goética nos próximos vídeos, mas nesse universo basicamente quer dizer que você tá torturando uma pessoa porque Deus não gosta disso, e essa disrupção no plano divino faz com que você consiga fazer coisas que não são naturalmente fazíveis. Voltando a falar dos paladinos, as armaduras são feitas de tectitos golgóticos. Tectito é um pedaço de vidro criado por choque intenso de meteoritos. Golgótico quer dizer que veio de Gólgota, então vidro reforçado causado por impactos celestiais vindo do lugar onde Jesus foi crucificado. Esse é o nível certo de maluquice religiosa que a gente precisa. Aqui os caras foram grandes. Os paladinos vivem isolados no castelo de Sant'Angelo, servidos por eunucos cegos para que ninguém jamais tenha a possibilidade de sentir luxúria por seus corpos e rostos, mesmo queimados e deformados pela guerra como são, ainda tem um ar beatífico ao redor deles, então para evitar qualquer tipo de coisa, corta fora os ovos. Eles são basicamente o programa Primarca de Transcrusade. Apenas nas mais duras circunstâncias, quando o Concílio de Santos acha que o risco é grande, mas a recompensa é muito maior, é que os paladinos se ajoelham no centro da sala de armamentos e são montados e vestidos com os itens das suas armaduras. E mesmo sendo mestres de combate e praticamente perfeitos, as suas missões são tão perigosas que toda vez que eles são enviados, os ritos finais de encomendação da alma são feitos pra eles. 2 caíram, um talvez tenha traído a igreja e jamais foram feitos... É mais fácil pagar imposto, mano. Um dos que abandonou o hábito de respirar, Engelier, caiu lutando contra Febris, uma hegemona do grau negro, que é quase como se fosse um demônio maior de Nurgle nesse universo. Febris, que é um grande monstro da série, é um caso muito bizarro, onde a febre tifoide se transformou na febre que te fode. Nota lateral, eu acho que a igreja ia ser contra a castração constante de gente por aí, porque a lei canônica impede a amputação de parte do corpo, a não ser que seja por emergência médica. Mas alguns membros da igreja contratavam castrate pra cantar, então tipo, aqui não é Transcrusade sendo absurdo e escroto. É só um retrato acurado de que às vezes é foda, né, mano? Você aceita um suborno aqui, uma pessoa sem ovo ali, blá blá blá. Originalmente eram 12 paladinos, como os companheiros de Jesus, e assim como os companheiros de Jesus, um traiu a causa. Mas é melhor você não falar isso perto da igreja, perto dos peregrinos das trincheiras, perto dos caça-bruxas, perto dos soldados. É melhor você não falar isso. Cada um dos círculos do inferno possui um paladino próprio, com uma armadura aclimatada para aquele lugar, pois cada um dos círculos carrega desafios e problemas e ameaças únicos e próprios. Então, toda vez que eles saem em missão, eles sabem que eles precisam ganhar ou perder sem apoio de ninguém, pois nem mesmo outro paladino pode vir ajudar eles. Nota lateral, essa ideia de 9 círculos do inferno vem da famosíssima fanfic da Bíblia, conhecida como Divina Comédia, onde Dante Alighieri colocou-se como sendo amigo de todo mundo que ele admirava e todo mundo que ele odiava foi parar no inferno. Eu não julgo, eu faria a mesma coisa. Por serem tão raros e valiosos, eles são usados apenas com o aval dos necromantes da igreja e para missões muito importantes, como explodir os laboratórios do Graal Negro, eliminar generais de grande monta entre os membros da Força Abissal, ou usar o que a CIA carinhosamente chama de interrogações avançadas em um demônio ou outro de grande porte para extrair informações. E aí é que tá, os paladinos são uma arma que tem os seus excessos e tal, mas eu acho eles muito legais. Eu acho eles muito maneiros. Eu vou falar de uma coisa que eu acho só bizarro agora. As ordens cavaleirescas de Nova Antioquia. Depois que os templários traíram geral e fizeram a primeira heresia, a igreja ficou geralmente descontente com a existência de ordens de homens juramentados e cheios de armadura. Mas é inegável que homens com treinamento para violência e uma predisposição para o combate revestido de aço suficiente para deixarem eles basicamente imunes a combate têm utilidade. Cavaleiros eram úteis quando a luta era só contra seres humanos, e eles se mantiveram muito úteis também quando a luta passou a ser com humanos e o que quer que tenha saído do olho de terror em miniatura que os templários abriram em Jerusalém. E até aí tudo ótimo, a igreja arrumou um jeito de deixar eles mais fortes do que a maneiro pacas e tal, mas se por um lado se tornou cada vez mais óbvia a necessidade de homens violentos para espalhar a palavra pacífica de Cristo, por outro lado a igreja não podia deixar passar aquela parada dos templários, entendeu? Tipo, pega mal pros príncipes da igreja, perdoar e esquecer. Então, depois de muita deliberação, eles resolveram fazer a coisa mais ineficiente possível para manter as ordens juramentadas da igreja sem se desviar do seu percurso. Todo cavaleiro que se junta a uma dessas ordens deve jurar um voto de penitência, mesmo que não tenha feito nada de errado. Esse voto consagra sua alma ao inferno, a não ser que ele morra especificamente em combate e apenas em combate com os inimigos da igreja. E isso é estúpido por vários motivos. Escorregou na escada e caiu, inferno. Pegou uma gripe particularmente forte, inferno. Tá lutando contra inimigos que conseguem manipular doenças, como, sei lá, Graal Negro, inferno. Doença não é combate. Durante a noite você foi morto por um comando assassino vindo direto do inferno. Você vai pro inferno e você vai pelado. Eu durmo pelado, pelo menos. Você vai ter uma desgraça dupla, porque você não morreu em combate, você morreu dormindo. Eu imagino que você consegue ver os problemas logísticos, legais e teológicos com esse posicionamento da igreja, correto? Existem, apesar desse pesadelo burocrático que é o voto da penitência, várias ordens de cavaleiros. Desde os hospitalários, que têm exércitos de cavaleiros e homens de armas à sua disposição, até sectos muito suspeitos, como a Ordem dos Iscariotes. Francamente, a Ordem dos Iscariotes nesse universo é tipo você chamar um navio de Titanic 2, agora vai! Cada um tem diferentes ritos e tradições, mas desde que eles obedeçam os 4 rituais insanos de indução que a igreja manda fazer, eles são considerados uma ordem cavaleiresca sancionada e a igreja não enche muito ali o saco deles. Vamos falar dos 4 rituais rapidão. O primeiro, propagação da fé.
É uma hipnoterapia de alto impacto que pode deixar você traumatizado pro resto da sua vida, que consiste em um mês alternando entre consumir propaganda militar direto no teu nervo óptico e estudar 4 semestres de teologia em um mês. É estafa mental, seguida de provavelmente algum tipo de cirurgia ocular. E isso daí depois você tem o batismo químico, que é uma imersão total numa mistura de vários químicos diferentes e óleo sagrado que tem uma chance não negligenciável de matar o aspirante. Isso dá ao batizado uma resistência grande, uma força bruta, mas arruína os pulmões do cara ao ponto dele precisar de aparelhos para respirar pro resto da vida, implantados diretamente em seu esôfago, porque ali já tá tudo arruinado mesmo. Rito número 3. A armadura divina. É uma decisão que surge de um entendimento bizarro de como funciona a anatomia humana. O homem é esfolado vivo, tatuado de trás pra frente, ou seja, na parte de baixo da pele, com o equivalente teológico de eu juro que eu não faço isso aí, tá? E costurou um cara de volta e deixou ele marinar. Mais uma coisa que tem uma chance não negligenciável de matar o aspirante, dessa vez consignando sua alma ao inferno. Rito número 4 e último, visões curatórias, que é onde o cara que foi recentemente esfolado sofreu um banho químico que faria mergulhar em gás sarin, parecer um sonho, e teve a lavagem cerebral intensa por um mês, fica em banho-maria e alucinando de tanta dor enquanto alguém anota tudo que ele fala. E se ele se curar, ótimo, ele vai virar um cavaleiro de Nova Antioquia. Se ele morrer, ele vai direto pro inferno, porque tudo que o inferno precisa é de um cavaleiro hiperbombado que tá puto com a igreja por ter sacrificado ele à toa. A maioria das ordens de cavaleiros, por precisar estar em constante risco de vida, não tem uma casa central fixa. Eles têm fortalezas móveis que estão constantemente procurando confusão nas linhas de frente da Grande Guerra. Porque ao contrário do normal do ser humano, todo momento de paz pra eles é um momento mais próximo do inferno. Importante notar, a máscara respiratória embutida no capacete que eles provavelmente não podem tirar, graças aos pulmões arruinados, também amplifica o que eles falam. Então missões de stealth definitivamente não funcionam pra eles. Eu entendi de verdade o que o autor quis fazer, mas ele fez de uma forma que eu acho muito esquisita. Ele quer uma forma da igreja punir severamente os que ousarem pensar em trair nela, mas ele não pensou nas consequências da forma que ele sugeriu fazer isso. E existiam formas menos estúpidas de fazer isso que são tematicamente relevantes das ordens de cavaleiros. Vamos supor, se você não morrer em combate, você fica preso na sua armadura até conseguir um substituto pra você mesmo. Ou, se você fica preso na sua armadura, até você morrer em combate, mas você não tem sensações mais. Você não saboreia comida, você não enxerga cores, você não sente frio, ou calor, ou toque, e fica para sempre meio entorpecido. Ou, sei lá, você pensou em trair a igreja e imediatamente você sofre de torção testicular, tá ligado? Se você tentar ler algum livro herético, se você tentar ler alguma coisa blasfema, os seus olhos escorrem para fora da sua cara e você fica cego para sempre. Porra, 3 soluções diferentes, todas muito grotescas e todas que não envolvem realocar as suas melhores tropas direto na mão do inimigo. Enfim, embora os cavaleiros sejam grandes guerreiros sobre-humanos, eles parecem ser um pesadelo logístico de manter alimentados e com suprimentos de ar que os pulmões deles podem processar, então a igreja foca bastante nos comungantes. Os já citados homens e mulheres que comem a carne dos metacristos, os comungantes são forças arrojadas no campo de batalha. De acordo com a lore dos comungantes carmesins, apenas 1 em cada 3 aspirantes consegue de fato virar alguma coisa útil, com o resto sendo mentalmente prejudicado ou fisicamente deformado. É quase como se Deus estivesse chateado com Nova Antioquia. E eu não julgo não, tá ligado? Se eu tivesse um fã-clube e o meu fã-clube clona o meu filho e começa a canibalizar os clones do meu filho, eu Tô comendo bolo. ia ficar puto. Enfim, os comungantes que não são úteis para o esforço de guerra recebem uma oferta muito boa. Eles são enterrados vivos na catacumba sob Cara, fez um bolo de laranja hoje muito bom, tá? Tá bem macio. os laboratórios mendelistas e lá eles sofrem crise existencial pro resto da vida porque eles devoraram Jesus e nem mesmo conseguiram virar alguma coisa útil pela blasfêmia feita. Os comungantes são alugados pela igreja para as diferentes bandas de guerra que precisam dos serviços dessas aberrações teogenéticas ou para os peregrinos das trincheiras, caso eles tenham um cara que conheça um cara que consiga falar com um monge mendelista. Fora as vezes que os peregrinos tentam fazer um próprio comungante, mas a gente não vai entrar nesses aí não. Tipo, a ordem mendelista tem até algum padrão, tem até alguma ordem. Os peregrinos fazem por si mesmos e ali é foda-se, amigo. Não tem padrão, não tem ordem e o processo é muito mais arte pós-moderna do que ciência exata. Mas não apenas de mutilação genética vive o Sinodo para a Profecia Estratégica e o Concílio de Espadas de Viena, mas também de mutilações psicológicas. Os observadores são abençoados por escutar a palavra de Deus, que é passado, presente e futuro ao mesmo tempo, então ela nunca acaba. O oi que ele mandou meio-dia ressoa meia-noite também. Então eles não conseguem escutar mais nada direito além da voz de Deus, e é um peso na capacidade cognitiva deles. Imagina que você abriu uma aba do Chrome, e toda vez que você precisa fazer alguma coisa, você abre uma nova aba do Chrome, mas você não pode fechar a antiga. Quanto tempo até sobrecarregar o RAM do seu computador? A vantagem é que os observadores, se eles forem muito bons no que eles fazem, prestarem muita atenção, conseguem ouvir Deus falando coisas tipo, abaixa aí, desvia pra direita, espeta aquele maluco, enquanto eles lutam, que no meio da eufonia constante de todas aquelas abas do Chrome aberta, fazem com que eles sejam lutadores muito, muito efetivos. O problema é que se eles se distraírem por tipo meio segundo, eles surtam e morrem. E agora faltam as tropas tributárias e as tropas comuns. Mas antes de entrar nas tropas tributárias, que são os impostos que os estados aliados, e falarmos das tropas padrão de Nova Antioquia, eu quero falar da Brigada Vermelha, rapidão. Ela óculos pro mundo Já te diria ver. Baltar, né? E lentes pra você ver o mundo. É mais Você fácil vê pagar na os Carol. impostos, né? Pelo amor de Deus.
começou quando Ernest perdeu seu irmão Vai, Wilhelm no fala do meio de uma imposto aí, batalha. tá? Ele imediatamente colocou o capacete do próprio irmão na cabeça e rasgou e mutilou até não sobrar herege nenhum. Tão imponente, tão pesada foi essa batalha que os dois lados perderam todo mundo e só sobreviveu o Ernest. A Brigada Vermelha, então, recruta apenas daqueles que sofreram perdas pessoais e íntimas na Grande Guerra. Homens e mulheres que anseiam por uma luta final, uma vingança plena contra os monstros que deixaram lacunas em sua família. É uma força especial lançada por trás das linhas inimigas, sem suporte e sem apoio, para caçar e matar inimigos específicos de alto valor. Antes deles serem enviados para o labirinto de trincheiras e arame farpado, semi-vivo, que são as defesas infernais, eles festejam e comem com o Duque no que é chamado cerimonialmente de Festim dos Homens Mortos. No dia seguinte, com cães bem treinados e com pedigree único, eles se lançam à caça dos hereges em lugares onde o concílio estratégico da Casa de Toda Esperança julga ser sem retorno, ou inviável enviar homens para lá. Em longas patrulhas, eles vão definhando em batalha após batalha após batalha, e aí geralmente sobra um único membro. Ele retorna ao Duque com os identificadores de toda a sua brigada, e o saúda com as mesmas palavras de sempre. A Brigada Vermelha se foi, senhor. E o Duque lhe responde, e a Brigada Vermelha se erguerá novamente. Este sobrevivente, o novo líder da Brigada Vermelha, começa então o recrutamento de guerreiros vingativos, sedentos de dar a vida pela chance de retribuição. Ok, falei da parte mais dramática e que realmente me deixou impactado, porque é pesado e é soturno, mas sem ser massa velho, a gente vai comentar os regimentos de renome desse jogo, que são as tropas dos estados tributários. Os mercenários mamelucos são uma elite guerreira que jurou vingança contra o demônio Zalambur, demônio da fraude fiscal, de dar o troco errado, de colocar peso alterado na balança comercial. Os Fatimidas do século XII lançaram essa galera em direção ao demônio comerciante para desperdiçar eles ao invés de gastar as próprias tropas, e agora eles são um pouquinho putos com todo mundo envolvido na história. Eles alugam seu serviço para Nova Antioquia e para o Sultanato de Ferro na esperança de se vingarem dos demônios que roubaram tudo deles. A sua base de operações é migratória, dispersa pelas terras do Egito. O Egito, por sinal, agora está sob domínio demoníaco, e lá eles agem como escaramuçadores contra as forças infernais. Eles não querem saber exatamente quem tá pagando pra eles, desde que Zalambur receba o troco. Tropas irlandesas às vezes chegam nas zonas de conflito do Levante. Eles são descentralizados, arruaceiros pra caralho, mas eles são muito corajosos. Eles odeiam todas as forças infernais por causa do estado de sítio que o inferno conseguiu colocar na ilha da Irlanda, porque as tropas hereges conseguiram tomar o Estreito de Gibraltar. Eles são excelentes batedores de terreno, infantaria leve e criadores de caos. Eles são um tributo pago para o Duque de Antioquia, que, embora dê um trabalho absurdo quando eles não estão na linha de frente, eles se pagam muitas vezes com serviços prestados. Nota lateral, eles têm uma habilidade maneira chamada Fujam Suas Serpentes, é uma alusão ao fato de São Patrício ter sido creditado com a expulsão de todas as cobras da Irlanda. Se ele fez isso ou não, eu não sei, eu não tava lá e eu nunca visitei a Irlanda, mas a lenda existe e a referência tá lá também. Outro estado famoso por suas tropas incríveis e cujo tributo em homens de armas é sempre ansiosamente esperada pelo Duque é o estado da Prússia Livre. Nesse mundo, a Prússia é a única democracia existente, ao ponto dos outros países acharem hilário o fato de todo mundo ter direito ao voto. Afinal, se todo mundo tem o direito ao voto, como é que os ricos e poderosos e os nobres vão decidir o que é melhor para as massas? Ainda assim, eles são extremamente respeitados porque são militarizados ao extremo. São orgulhosos de sua tradição belicosa e eles são os primeiros a dizer que ser parte da tropa de choque prussiana é uma honra, mas não é um prazer. Eles são mestres do corpo a corpo e do combate rápido e brutal para quebrar as linhas dos inimigos e semear o caos. Eles são elites em todos os sentidos. E o seu juramento, na hora que eles sobem a fazer parte do corpo, para cada homem o que lhe é devido, e a mim me devem uma morte. Os prussianos são a resposta de Nova Antioquia ao fato dos hereges terem carros de combate muito melhores e armas paracausais muito bizarras, montadas nos seus tanques. Dentro das tropas de choque dos prussianos tem a galera chamada racha-tanque. Eles são especializados em sair correndo em direção ao carro de combate inimigo com gigantescas Zweihanders, espadas de duas mãos com lâminas monomoleculares e rachar o tanque no meio. Eles se aproveitam que os tanques de classe sacrilégio demoram bastante para recarregar a sua arma principal e se lançam em direção à armadura móvel inimigo. E se eles conseguem fazer esse estrago na blindagem absurda de um carro de combate, imagino que eles conseguem fazer com a infantaria convencional, porque eles são utilizados contra a infantaria convencional também. Algumas das famílias de racha-tanques conseguem traçar a sua linhagem até os cavaleiros teutônicos que nesse universo dominaram e conquistaram a Prússia. E os capelães dessa galera não ficam atrás, eles são altamente especializados e treinados para manter a fé dessa galera e para ouvir as suas confissões. Eles são um grupo de elite e famosíssimos entre os homens e mulheres das tropas de choque prussiana. Os únicos que talvez ganhem até mesmo dos racha-tanques e dos capelães são os Storstruppen, especializados em atacar os demônios de lobo, enquanto os lobos de combate dos hereses estão patrulhando e enquanto as bruxas de artilharia estão sondando tudo que podem. Enquanto os homens sãos e saudáveis têm medo e se escondem, os Storstruppen mostram aos monstros quem verdadeiramente é dono da noite. Invadindo as casas-matas, trincheiras e outros equipamentos de defesa dos hereges com toda a proteção de ponta, eles estão muito dedicados a transformar hereges em corpos. Mas além dos europeus e mediterrânicos, o esforço de guerra sobrevive também por causa da galera da África, ansiosos de trazer a fúria do Senhor aos inimigos da criação.
Embora Mamon e Zalambur tenham causado um rastro de destruição enorme no norte da África, a aliança de Núbia, Numíbia e Abissínia dão enormes prejuízos às forças demoníacas. O sangue desses heróis rotineiramente mancha o Nilo enquanto eles lutam para impedir o avanço das tropas hereges. A elite da elite dessa galera é treinada desde o berço, caçando leões nas estepes para provar o seu valor. Os que conseguem caçar e matar leões sem o uso de ferramentas têm a honra de cobrir com a sua pele as armaduras que eles usam. Seu grito de guerra, enquanto caem com uma formação solta e leve em cima dos inimigos em ataques relâmpagos durante a noite, é a última coisa que muitos escravos das trevas ouviram. Anid Laie, lutemos juntos, lutemos juntos. Eles juram ter descendência do próprio Salomão e é um ponto de orgulho que quando chega a hora de enviar tributos de soldados, eles nunca estão atrasados e quase sempre estão muito acima da meta. E a sua qualidade é impecável, posto que mesmo antes de se voluntariar é uma provação e peregrinação perigosíssima, capaz de matar homens de menos brio. Essa peregrinação a um templo específico deve ser feita com toda a arma e armadura que ele vai usar durante a Grande Guerra. A própria jornada até Antioquia é brutal, porque o Mediterrâneo é infestado de piratas demoníacos, mas a luta é o forte do povo salomônico. E, quando os tambores de guerra ecoam nas muradas de Nova Antioquia, o povo grita em júbilo, porque os leões etíopes chegaram mais uma vez para emprestar sua força e sua coragem às tropas do Levante. Dos jovens enviados, menos de 1 em 10 sobrevive tempo suficiente para poder voltar para Caralho. Em seus olhos desfocados é possível ver um vislumbre pequeno do horror da Cruzada das Trincheiras. Os soldados de Nova Antioquia, treinados e armados pela própria cidade, são muito mais convencionais e muito mais tranquilos e muito menos insanos e extremos, mas eles são muito mais fáceis de serem mantidos, treinados, educados e a logística é muito mais tranquila. Todo o bando de guerra é liderado por um tenente, que geralmente são filhos favoritos de famílias influentes ou então um soldado que sobreviveu tempo suficiente para conseguir bastante dinheiro. Por serem os líderes, eles geralmente são os primeiros a escolherem os espólios de combate, mas eles geralmente costumam deixar bastante coisa para suas tropas porque é um jeito muito tranquilo e muito fácil de você manter a lealdade da galera. Outros tipos de líderes são os clérigos das trincheiras, capazes de invocar milagres no campo de batalha e zelar pela alma dos seus cidadãos soldados. É essa galera que geralmente pede o vai lá do duque e é geralmente essa galera que consegue, mas não porque eles são intimamente ligados ao principado. Eles às vezes simplesmente recebem porque o duque precisa de alguém numa determinada área. Descendo na lista de importância, mas ainda muito acima da ralé, nós temos os snipers cegos e eu tenho que confessar que isso aqui foi o que me vendeu esse universo, um cara que ele se cega porque ele tem plena confiança que Deus vai pessoalmente guiar a bala dele, é uma parada maneira. Eu sei que eu tô sendo hipócrita porque eu tava zoando Nova Antioquia pela quantidade absurda de estupidez, mas eu tô ciente da minha própria hipocrisia e eu desejo continuar. Os snipers são maneiros, eles são uma mistura muito maneira do que é muito estúpido e muito foda, que é exatamente o tipo de coisa que o Eric de 15 anos adorava e o Eric de 30 anos adora também. Eles são bizarros porque eles funcionam. Um sniper cego acertou um alvo de quase 5 km de distância durante o cerco de Lux dentro da série. Então, tecnicamente, Deus aprova isso daqui mais do que ele aprova o concílio de necromantes. O resto dos cidadãos de Nova Antioquia vem em duas formas, especializados em longa distância, com rifles bonitinhos da Primeira Guerra Mundial, e os especializados em choque e pavor, que tem uma espada e armaduras um pouco mais firmes. Geralmente você usa os dois juntos. A tropa que é de longo alcance, você mantém uma linha de tiro para fazer os inimigos não poderem revidar, enquanto a tropa de choque sai correndo enquanto os inimigos estão se recuperando. Infantaria mecanizada é literalmente isso. Infantaria muito maneira, que foi enchida de trembolona e deram pra ele um tanque pessoal e armas que deveriam estar montadas no carro de combate. A nível tático, eles são martelo e bigorna. E a salvação das tropas convencionais no meio do campo de batalha, a visão que eles mais gostam de ver, são as irmãs de São Cosme. O mesmo Cosme de Cosme e Damião, padroeiro dos médicos e não dos dentistas e muito menos dos doceiros. Elas são as médicas de combate de Nova Antioquia, com um juramento hipocrático modificado o suficiente para ser um juramento hipócrita ou hipotético, dependendo do quão caridoso você é com a sua análise de Nova Antioquia. E quando eu digo médica de combate, eu realmente digo médica de combate. Ela tá muito feliz em curar você e ela tá tão feliz quanto em curar o mundo de ter demônios. Além disso, ela dá a paz do Senhor com as adagas de misericórdia pros soldados que estão feridos demais para poder ir pro hospital. Eutanásia é proibida pela doutrina da igreja, mas quem tá contando desvios teológicos a essa altura do campeonato? Enfim, essas são as tropas de Nova Antioquia e seus estados tributários. Eu não falei do Vaticano porque eu imagino que vai sair um pouco mais da lore deles no futuro. É uma facção de homens velhos e amargos e hipócritas lideram jovens corajosos e honrados para a morte certa sob o fogo de inimigos. É uma facção usando táticas da guerra antiga contra armas de uma guerra nova. Eu já vi alguma coisa assim antes nos livros de história, mas eu vou deixar com vocês. O próximo vídeo de Transcrusader vai ser consideravelmente menor do que esse, vocês não sabem o trabalho que deu fazer toda essa edição, e vai ser sobre a corte da serpente hepatocefálica, ou a corte da serpente de 7 cabeças. Até o próximo. Porra, esse eu tô empolgado, hein? Pô, Julinho, cerveja amarga na praia. É mais fácil pagar os impostos, mano. Papo reto.